No episódio anterior, pessoais logo depois. Em setembro do ano passado, o membro da gangue Compton Crips, Dwayne Keith Davis, foi acusado do homicídio do Tupac. O seu julgamento está marcado para começar em novembro. E o Keith alegou que o Sean, ofereceu $1 milhão por um homicídio do Tupac. O Sean negou veementemente essa acusação. 6 meses após o falecimento do Tupac, em março de 97, o Wallace, de 24 anos, estava participando de uma after-party do Soul Train Music Awards em Los Angeles, quando um atirador abriu fogo contra o seu GMC Suburban, tirando sua vida. A polícia considera o homicídio um ato de retaliação não resolvido. Vários relatos alegam que o Wallace estava se preparando para deixar a Bad Boy pouco antes do seu falecimento. Não ajudou o fato do Sean estar brigando com os advogados do Wallace, que estavam tentando recuperar os direitos de publicação do rapper. E o Sean disse aos advogados: "Eu nunca vou desistir até que eu esteja falecido e meus ossos sejam esmagados em pó." O Big estava absolutamente prestes a deixar o Puff. Outra fonte acrescentou e disse: "Eu sei com certeza porque ele me disse isso. Todo mundo queria deixar o Diddy, todo mundo deixa." O Sean capitalizou o choque e a tristeza pelo falecimento do Wallace. Brookshire, que estava viajando no mesmo SUV que o Wallace durante eventos para a imprensa no dia anterior ao seu falecimento, contou que o Sean negou seu pedido de folga para processar sua dor. Em vez disso, apenas 2 semanas após o homicídio do Sean, ordenou que ela concentrasse todos os esforços no próximo álbum dele, Life After Death. O Sean exigiu que fosse o número 1, número 1, número 1, número 1, top 10, top 10, top 10. Ele vendeu quase 700 mil cópias na primeira semana. Quando a Rolling Stone abordou a Bad Boy sobre uma oportunidade de capa alguns meses após o homicídio do Big, o Kirk afirmou que ele defendeu que o falecido rapper assumisse o lugar, mas o Sean queria a capa para si. E o Kirk disse: "Vamos fazer o Big, você ainda tem uma chance de uma capa no futuro." E ele disse: "Não, ele não está mais vivo. Eu vou lançar o meu álbum de estreia sem saída em julho, e eu preciso estar na capa da Rolling Stone." O Sean conseguiu sua capa, e 2 anos depois disse à Rolling Stone, em 99, que ele reconhecia como o falecimento do Big tinha sido um grande negócio. E ele disse: "Eu acho que seu falecimento aumentou a fama, porque pelo menos 2 milhões dos quase 5 milhões de cópias do meu álbum foram vendidos devido ao seu falecimento." Isso não é necessariamente bom, mas é a realidade. Até mesmo o temível chefe da Death Row, que atualmente cumpre uma pena de 28 anos por homicídio culposo e foi rotulado como um bicho-papão do hip-hop, disse que o comportamento do Sean era desagradável. O Knight, em seu podcast na prisão, disse assim: "Quando o Tupac saiu, eu não peguei o microfone. Eu juntei os pedaços." No final dos anos 90, os fãs se reuniam regularmente do lado de fora do estúdio Death House, no centro de Manhattan, tentando ver um rosto famoso ou passar adiante uma mixtape. A Joyce contou que eles tinham construído aquela máquina, um selo do hip hop mais quente do mundo, e as pessoas começaram a disputar para chegar perto do Diddy. À medida que o novo milênio amanhecia, o hip hop entrava em sua era de bling, com Sean e seus artistas explorando as melodias das músicas pop dos anos 80 para garantir sucessos comerciais. Eles usavam ternos brilhantes combinando, cuspiam rap sobre meias de grifes e iates, se cobriam de diamantes e enchiam seus vídeos de alto orçamento com mulheres bajuladoras e pirotecnia bombástica. A gravadora estava prosperando com o legado do Big e reforçada pelas estrelas em ascensão, Maisie Shane, Black Rob. E o Sean ganhou Grammys e foi indicado por seu trabalho com artistas outsiders Mariah Carey, Ray Kelly. E ele entrou nos altos escalões da sociedade de Nova York, festejando com o bilionário da Revlon e muitos outros badalados. Outra pessoa contou que havia um certo narcisismo.
uma atitude de objetificar não apenas as mulheres, mas todas as pessoas. Ele gostava de estar com outros homens que gostavam de mover as pessoas como peças de xadrez. A fonte acrescentou que o porta-estandarte do hip hop era uma peça de mobilidade social. Tornar-se uma força dominante na indústria só pareceu amplificar o comportamento intimidador do Sean. Em abril de 99, ele e mais 2 homens invadiram o escritório da Interscope Records, depois que o executivo musical Steve, então empresário da Nas, erroneamente enviou à MTV uma versão do videoclipe do Sean e Nas com a música Hate Me Now, que continha cenas retratando o Sean como Jesus Cristo sendo crucificado. O Sean queria que a cena da crucificação fosse apagada do vídeo e ficou furioso por ela ter sido exibida no ar. O Steve contou que o Sean e 2 homens invadiram seu escritório em Nova York e o atacaram com uma garrafa de champanhe. Aí ele deu um soco no rosto do Steve, depois pegou o telefone e bateu na cabeça dele. O Sean foi acusado de agressão de 2º grau e dano criminoso. E o Steve alegou que seu braço e mandíbula foram quebrados no ataque. Mas o Sean negou que qualquer osso tenha sido quebrado para a MTV, também dizendo à rede o seguinte: eu fui basicamente ao escritório dele, e o que aconteceu em seu escritório eu não posso falar, mas eu posso dizer, a maneira como me comportei em seu escritório foi completamente errada, e desde então pedi desculpas a Steve sobre isso, e senti que, você sabe, eu apenas me decepcionei. O Sean fez um acordo privado com o Steve, supostamente por $500 mil, e escapou de uma sentença de 7 anos de prisão ao se declarar culpado de uma acusação reduzida de assédio. O Sean foi condenado a uma aula de controle de raiva de 1 dia. Naquele verão, o Sean lançou seu 2º álbum, Forever. O fracasso comercial e de crítica do álbum vendeu menos da metade do que o seu antecessor, e dificilmente diminuiu o poder de estrela do Sean. Poucos meses depois, em dezembro, o Sean e o seu contratado da Bad Boy, Jamal Shane Barrow, estavam festejando no clube New York quando o Sean derrubou uma bebida das mãos do Matthew Scar Allen, e o Matthew começou a discutir com o Sean e alguém jogou dinheiro no rosto do Sean. Aí o Matthew também ameaçou tirar a vida do Shane. Em meio à briga, todos os 3 homens sacaram ferramentas de fogo e o Shane atirou 3 vezes no clube lotado. Sua mais nova estrela, Shane, também conhecido como Jamal Michael Barrow, foi condenado por disparar os tiros e sentenciado a 10 anos. Ele depois foi deportado para Belize após sua libertação em 2009. Enquanto isso, Sean foi acusado de porte de ferramenta de fogo e tentativa de suborno depois que ele e sua então namorada Jennifer Lopez fugiram de toda a confusão em um Lincoln que supostamente avançou 11 sinais vermelhos. O Sean enfrentaria até 15 anos de prisão se fosse condenado. Aí, Kevin Rogers Francis, um anfitrião do restaurante Justin's do Sean, que fez trabalho de marketing para a revista de curta duração Notorious do Sean, lembrou do magnata lutando por dinheiro, fechando a revista e batendo nas gavetas do restaurante em busca de dólares, que o Francis presumiu ser um esforço para cobrir pesadas contas legais. O promotor alegou que o Sean ofereceu dinheiro a testemunhas depois que algumas disseram que ele era o indivíduo que disparou nas pessoas. Uma das vítimas, Nathania Raban, foi inflexível ao dizer que o Sean disparou a bala que rasgou seu nariz. O próprio motorista do Sean testemunhou que o Sean lhe ofereceu $50 mil usando um anel de mindinho de 4 mil como garantia, se ele dissesse que era dono da ferramenta de fogo sem licença encontrada no SUV. Outros alegaram que o Sean pagou até $1 milhão ao Barrow por meio de um intermediário para comprar seu silêncio. O Barrow negou a alegação, chamando-a de desinformação ridícula. Após um julgamento de 6 semanas, o Sean foi absolvido em março de 2001. Com seus escândalos crescentes, o relacionamento de tabloide com a Jennifer Lopez e a popularidade de sua linha de roupas Sean John, lançada em 98, o Sean entrou na estratosfera da cultura pop e tornou-se um ponto de orgulho trabalhar para Bad Boy. Não era apenas uma empresa, era um estilo de vida. Mas era difícil trabalhar para o Sean. Os funcionários que queriam continuar tinham que aprender a falar Didi.
segundo o que várias outras pessoas relataram, segundo a experiência de várias outras pessoas na empresa. Um chefe exigente, Sean Diddy, frequentemente gritava para fazer seu ponto de vista ser compreendido e demitia funcionários por capricho. O ex-gerente de estúdio, Dead House, contou que ninguém em sua equipe na Bad Boy respondeu ao Diddy. Ninguém o desafiou. Outra fonte lembra que Sean era chamado de massa pelas costas. Ele era volátil e estava sempre à beira de explodir e ser assustador. As pessoas faziam o que ele dizia para permanecer em suas boas graças. E o Sean explorava os desejos das pessoas de estar nesses ambientes. Em 1997, Daniel Smith, editora-chefe da revista de música Vibe, vivenciou um episódio marcante envolvendo o Sean. Em um momento de grande tensão no hip-hop, com os falecimentos do Tupac, o Notorious Big e outros incidentes caindo como se fossem chuva, Daniel buscava inovar preparando uma edição especial para o Diddy na capa. E aí, após uma sessão de fotos bem sucedida, surgiram conflitos sobre o conteúdo da capa, com o Sean exigindo vê-la antes da publicação, algo que não era permitido pela política da revista. Aí a Daniel já tinha ouvido falar de uma conversa vaga sobre o Sean ter espancado uma mulher nos escritórios da Bad Boy. Em 1996, ele foi considerado culpado de dano criminoso por ameaçar um fotógrafo do New York Post com uma ferramenta de fogo. Com a negativa, o Sean fez ameaças diretas a ela, chegando a dizer que haveria falecida no porta-malas de um carro. O clima de intimidação só aumentou com o fax de desculpas enviado posteriormente em um incidente de invasão nos escritórios da revista, no qual servidores contendo toda a edição foram roubados. Apesar disso tudo, ela continuou tendo contato com ele ao longo dos anos e até foi convidada para participar de um documentário que iria homenagear sua carreira. Em 2001, após a absolvição do Sean, lá no incidente da boate, ele teria ido direto para a igreja. Mais tarde, ele fez uma visita menos temente a Deus ao Peninsula Hotel, onde estava dando uma grande festa para comemorar o veredito. Foi lá que Anna, uma designer gráfica freelancer que trabalhava com a equipe de marketing da Bad Boy, contou que o Sean se aproximou dela e começou a massagear seus ombros. A mulher pediu um pseudônimo citando medo de retaliação. E então ele estava tocando em seus ombros, seus braços, suas costas, e ele dizia: "Ah, você gosta disso? Eu sei que você gosta disso." E ela estava achando tudo muito nojento. E ela respondeu: "Não, nem tanto." E ela meio que flutuou para sair dali. A Anna evitou o Sean o resto da noite. Semanas depois, a namorada do seu chefe confidenciou que o Sean supostamente abordou o chefe dela na noite da festa para solicitar uma relação íntima da Anna. Um amigo confirmou a Rolling Stone que a Anna lhe contou sobre o encontro e o arranjo proposto quando eles começaram a trabalhar juntos alguns anos depois. O chefe não retornou o pedido de entrevista da Rolling Stone e a namorada se recusou a falar. A Anna se sentiu bastante incomodada com isso por muitos anos. Quando as pessoas perguntavam sobre seus dias na Bad Boy, ela pensou: meu Deus, isso tudo é ofuscado pelas porcarias dele. A Anna acrescentou que o Sean a tratava como se ela existisse apenas para acomodar seus caprichos. O Sean frequentemente ostentava seus encontros íntimos, mesmo que artistas menores de idade estivessem por perto para ver. Um Usher adolescente viveu brevemente na casa do Sean, em Nova York, no início dos anos 90, com um jovem protegido da Bad Boy. O Usher relembrou a Rolling Stone em 2004 que o Diddy o apresentou a um conjunto de coisas totalmente diferentes, inclusive relação íntima especificamente. Ele disse: sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo isso, ou várias pessoas em uma sala tendo uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer. Casey Sheridan, integrante da banda adolescente Dream, lembra que o grupo foi convocado para uma reunião com Sean em um bangalô de hotel em Beverly Hills, quando ela tinha 15 anos. E olhou sem jeito para uma bolsa e um par de saltos altos na porta da frente enquanto o grupo esperava. Depois de 20 minutos, o Sean, de roupão, surgiu de uma sala próxima. Ela disse: sabe, é como se ele nem pudesse manter nossa inocência. Eu tinha 15 anos e eu estava entrando naquela situação sabendo exatamente o que ele estava fazendo na porta ao lado. Alimentando-se de sua fama e poder, o Sean parecia estar levando seus impulsos mais doentios ainda mais longe. A modelo Crystal McKinney foi fotografada durante um desfile de moda da
Sean John, repleto de estrelas, em fevereiro de 2003. Ela contou que o Sean a atraiu para seu estúdio com a promessa de ajudar com sua carreira, depois que o estilista elaborou cuidadosamente seu visual para agradar o Sean e então ordenou que ela se sentasse diretamente em frente ao Sean na mesa. Uma vez sentados, o Sean fez uma demonstração pública de se aproximar da autora de uma maneira intimamente sugestiva, o que continuou durante todo o jantar. Durante suas interações, o Sean estava flertando, beirando ao olhar lascivo, enquanto se inclinava sobre a mesa em direção a ela. O Sean também encheu a autora com álcool durante o jantar, enquanto ele repetidamente enchia sua taça com vinho. Horas depois, o Sean disse que ela estava agindo de forma muito tensa e a pressionou a dar uma tragada em uma substância ilícita com adoçante. Ela alega que ele então a forçou a se envolver intimamente com ele, apesar de sua resistência. No processo, ela contou que a agressão a deixou fisicamente doente e que ela desmaiou pouco tempo depois. E ela acordou em choque ao descobrir que estava em um táxi, voltando para o apartamento do designer. Devido aos eventos traumáticos, ela guardou as roupas sujas daquela noite em seu armário, onde elas permanecem em um filme plástico. A noite deixou a modelo em uma queda de ansiedade e depressão, que, segundo ela, resultou em uma tentativa de tirar a própria vida. Ela tinha um futuro inteiro na modelagem mapeado, que foi roubado dela. Ela disse que ser atacada daquela forma e não ter nenhum recurso foi muito doloroso. E ela sentia que estava falecendo todos os dias porque ainda não tinha forças para se apresentar. Ela disse que espera que, ao falar, ela possa ajudar outros sobreviventes a se apresentarem e buscarem justiça. Uma mulher chamada April Lamps alegou em um novo processo que o magnata do hip-hop também a agrediu 4 vezes entre 95 e o início dos anos 2000, de acordo com documentos judiciais protocolados no dia 23 de maio. April Lamps, que alegou que conheceu o Sean no início de 94, quando era uma estudante universitária do Instituto de Tecnologia de Moda de Nova York, contou que ele a bombardeou de amor antes de suas tentativas de cortejá-la se manifestassem em um relacionamento agressivo, coercitivo e violento baseado em relações íntimas. Como parte de seu processo, a April incluiu uma foto dela com o Sean em sua casa na Flórida e um cartão de dia dos namorados escrito à mão assinado Puff. Ela também disse que ela se encontrou com ele em um bar no centro de Nova York em 95. Embora April tenha dito que não bebia, ela eventualmente sucumbiu à pressão devido às explosões delirantes e violentas do Sean. Ela também alegou que o Sean a forçou da pior maneira possível. Ela disse que estava sempre sendo atacada intimamente pelo Sean e ela logo desmaiou. O Sean supostamente agrediu a April uma segunda vez em uma garagem perto de seu apartamento em Manhattan, forçando-a fisicamente a fazer várias coisas nele, de acordo com o processo. Quando ela tentou se distanciar dele, ele supostamente tentou reconquistá-la com presentes e promessas vazias, antes de mudar para uma persona de mafioso e tornar-se raivoso, ameaçador e energético. Mais de 2 décadas depois, em 2023, a April alega que um homem não identificado abordou um homem com quem ela estava namorando e disse ter visto um vídeo íntimo da April com Sean em 97. Ela foi informada que o Sean aparentemente os gravou sem que ela soubesse e mostrou isso para várias pessoas. Entre a primavera e o outono de 2003, uma garota de 17 anos estava saindo com os amigos na área de Detroit quando um homem de terno se aproximou e supostamente se apresentou como o melhor amigo do Sean. O homem ligou para o Sean e deixou a garota falar diretamente com o famoso produtor que tinha o dobro da idade dela. O homem, que era o ex-presidente da Bad Boy, Harvey Pierre, convenceu a garota a embarcar em um jato particular e pegar o voo de 2 horas para Tearsboro, nos arredores de Nova York, para conhecer o Sean pessoalmente. Tudo isso relatado em um processo movido em dezembro passado pela garota, agora uma autora adulta, nomeada de Jane Doe. Na época, ela era uma estudante do ensino médio e ela ficou impressionada com a oportunidade, documentando a viagem com fotos de dentro da Dad's House, onde ela é vista fingindo gravar uma música, apontando para as iniciais do Sean na parede e sentada no colo dele. As fotos foram incluídas no processo para corroborar as alegações dela de que ela foi atacada por um grupo de pessoas naquela noite, incluindo o Pierre, o Sean e um terceiro homem não identificado dentro do estúdio de gravação. A mulher contou que os homens a encheram de substâncias ilícitas e álcool até que ela ficou quase inconsciente e incapaz de consentir. Quando ela começou a desmaiar, ela alega que o Sean a levou para um banheiro onde ele tirou sua saia, sua peça íntima e a atacou por trás. Enquanto ela estava desmaiando e acordando, um agressor não identificado substituiu o Sean
e a atacou também. Enquanto o Sean observava, ela também relatou que o Sean foi então substituído pela presença do Pierre e a atacou também. Quando então todos terminaram, ela caiu em uma posição fetal no chão com uma dor excruciante e mais tarde foi escoltada para fora do prédio e levada de volta para Michigan. O advogado do Sean entrou com uma moção para rejeitar, chamando o relato de uma história de décadas, uma alegação infundada e um esforço para extrair uma recuperação financeira imerecida. Pierre não respondeu a um pedido de comentário, mas anteriormente chamou a acusação de ficção e uma tentativa desesperada de ganho financeiro. As substâncias eram uma parte consistente na vida do Sean, e a Cassie relatou no seu processo que ele era viciado em analgésicos prescritos e tomava êxtase com frequência. Ela também contou que ele tinha pílulas e outras substâncias à mostra como doces e que ele fornecia álcool, êxtase, mais substâncias lícitas, mais um outro sedativo, mais outro tipo de substâncias lícitas, e ela foi promovendo um relato extenso durante todos os seus surtos. Mas longe de melhorar o clima da festa, a Cassie e outros contaram que essas substâncias apenas pioravam o humor dele, uma vez que o Sean ficava bêbado ou dopado o suficiente. E ele ficava violento e barulhento, e ele descontava sua raiva nas pessoas. Em vários momentos em que o Sean estava extremamente embriagado, ele agredia Cassie de uma forma brutal. Uma fonte da indústria contou que eles uma vez saíram de uma festa na casa do Sean porque sentiram que era demais assistir ao Sean gritando a noite inteira com a Cassie. Eles disseram, olha, você podia ver nos olhos dela que ela estava assustada. E eu fiquei tipo, isso é normal? Estão viajando agora? Por que ninguém está dizendo nada? Eles estão com tanto medo dele? Em uma aparição de 2015 no programa de rádio The Breakfast Club, o Sean descreveu o acordo que ele oferecia às suas namoradas. Ele disse assim, se eu estiver em um relacionamento com você 25% do seu tempo, você vai apenas sentir como, ah, cara, eu odeio estar aqui. Esse cara me traiu, ele mentiu para mim. E ele narrou tudo isso enquanto estava sentado ao lado do seu filho adolescente, Christian. Aí ele continuou e disse, mas então, a 75% de eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo inteiro, eu vou estar lá para apoiar os seus sonhos e eu vou estar lá para te abraçar, te ouvir, eu vou estar lá para ser seu melhor amigo e eu prometo que você vai sorrir mais. Você sabe quem eu sou e é isso que é. Qual acordo você escolheria? Havia um termo do acordo que o Sean nunca revelou, segundo fontes. As mulheres que assinaram não tinham permissão para ir embora. Damian Vasquez, um ex-estagiário da Bad Boy, contou que depois que o Sean e a Jennifer Lopez terminaram, o Sean mandou funcionários acamparem do lado de fora dos estúdios da TRL da MTV com cartazes para reconquistá-la. O Sean alegou que toda vez que ela se escondia, a rede de agentes do Sean a encontrava e implorava para que ela voltasse, incluindo o executivo da Bad Boy, que ameaçou reter o lançamento de sua música se ela não retornasse às ligações do Sean. Depois que Cassie deixou o Sean, ele tentou pintar um retrato de um homem de coração partido e ferido, quando a realidade era que ele era um mentiroso e um agressor, segundo o que ela disse. O Burroughs acredita que as perdas do Sean, quando jovem, especialmente a perda de seu pai, cobraram seu preço em seus relacionamentos. Ele estava fortalecido com o dinheiro e poder, mas o abandono e o ato de ir embora podiam trazer resultados cruéis, e as mulheres eram as que mais sofriam. A parceira de longa data do Sean, Kim Porter, que faleceu de pneumonia lombar em 2018, não foi exceção. O relacionamento deles era tumultuado, de acordo com duas fontes que alegam que o Sean atacou ela fisicamente. O ex-rapper da Bad Boy, Mark Curry, disse assim, eu lembro que a Kim costumava passar por muita coisa. Se você mora perto deles, consegue ver o relacionamento tóxico. E eu acho que todo relacionamento que ele teve, que eu experimentei perto dele, foi assim. O Sean e a Kim ficaram juntos pela primeira vez em 94 e namoraram intermitentemente até 2007. E ela terminou de vez ao descobrir que o Sean tinha tido um filho secreto enquanto ela estava grávida de suas filhas gêmeas. Houve outras infidelidades, incluindo o caso do Sean com a Jennifer Lopez. Mas o Sean nunca deixou a Kim realmente seguir em frente. Ele ainda ligava 50, 60 vezes por dia para ela. E era como se sua vida não fosse dela, porque ele era muito, muito intrusivo. Em 2000, o namoro incipiente da Kim com o falecido executivo musical Shaquille Stewart enfureceu Sean. Quando a indústria se reuniu para o casamento de L.A. Reid na Itália naquele verão, o Sean foi ao quarto do Stewart após a cerimônia e quebrou uma cadeira na cabeça dele. Ele o deixou sangrando no chão de um hotel na Itália.
e ele teve que levar pontos, e o Sean disse, eu vou tirar sua vida. Aí a mãe do Stuart falou assim, meu Deus, você tem que sair desse negócio, esse homem é um louco. Em meados dos anos 2000, a Bad Boy havia perdido vários artistas importantes, incluindo Fat Evans, Total 112, Craig Mack e Foxy Brown. 2 décadas depois, quase todos os artistas do Sean o deixaram. Além dele, do enteado, Quincy Brown e do filho Christian, apenas Janelle Monáe permanece na gravadora. A ex-integrante do Danity Kane, Duane Richard, processou o Sean em 10 de setembro alegando que o magnata da música a apalpou em diversas ocasiões, foi fisicamente violento com mulheres, a prendeu dentro de um carro trancado por 2 horas como forma de punição e ameaçou sua vida. Ela também estava no grupo da Get Rid Money e entrou com uma ação no Distrito Sul de Nova York. Ela relatou que desde o momento em que conheceu o Sean durante uma audição para Making the Band em 2004 e sua carreira musical com o Sean terminar abruptamente em 2012, ela alegou que o Sean a manipulou com mantras de que a submissão às suas exigências depravadas era necessária para o avanço na carreira, incutindo nela a crença de que tal violência e exploração eram necessários para que artistas femininas tivessem sucesso na indústria musical. Seu processo detalhou dezenas de encontros perturbadores que ela observou enquanto estava na órbita do Sean, incluindo festas movidas a substâncias ilícitas com mulheres jovens que pareciam letárgicas ou desmaiadas, enquanto Sean e seus amigos realizavam atos íntimos com elas. Ela também alegou que acreditava que o Sean a convidou para essas festas como um teste, antes dele começar a invadir seu vestiário e apalpar a parte de trás de seu corpo e tentar tocar na parte superior do seu corpo. Isso entre 2009 e 2011. Quanto mais ela resistia aos avanços íntimos dele, mais ele retalhava contra ela, tirando-a das músicas e desligando seu microfone durante as apresentações. O processo dela também apoiou as alegações que a Cassie fez contra o Sean. Ela observou que viu o Sean sufocar e estrangular a Cassie e uma vez ouviu jogar uma panela escaldante de ovos na Cassie antes de arrastá-la a escada acima de sua casa em Los Angeles. Quando ela tentou intervir e encorajar a Cassie a deixar o relacionamento, o Sean supostamente ameaçou que ele faria as duas desaparecer. E ele disse, eu acabo com as pessoas. A Rolling Stone entrou em contato com dezenas de artistas que tinham assinado com a Bad Boy para perguntar sobre suas experiências com a gravadora. Muitos recusaram, com um deles dizendo que não tinha nada de bom para dizer sobre o tempo com a Bad Boy. Não foi uma boa experiência e uma que eu realmente não quero reviver. Aqueles que falaram disseram que sentiram que seu tempo com a gravadora foi desperdiçado por falta de direção. Vários passaram anos na Bad Boy sem lançar nenhuma música. Curry, que foi afiliado à Bad Boy de 97 a 2006, tem sido um dos detratores mais francos escrevendo sobre suas negociações com Sean em seu livro de 2009, Dançando com o Diabo, como Puff queimou os Bad Boys do hip hop. Ele disse que o Sean prometeu repetidamente produzir seu álbum solo, mas nunca lhe deu um orçamento. Ele disse, sabe, há diferentes maneiras de acabar com uma pessoa. E eu notei, acabando com o espírito de muitas pessoas. Mas nem todo mundo sentiu o mesmo. A cantora e compositora Kalena Harper diz que um dos pontos altos de sua vida foi se juntar ao grupo Get Dirt Money do Sean em 2009. Mais tarde, ela foi convidada para trabalhar com o Sean no álbum O Amor. Ela disse, ele era muito legal, acrescentando que artistas que culpam o Sean pela trajetória de suas carreiras podem sofrer de síndrome do funcionário descontente. Anos atrás, havia rumores de que alguns executivos da Bad Boy esperariam favores íntimos de artistas mulheres em troca de atenção profissional. Fontes relataram que ouviam sobre artistas mulheres sendo solicitadas a fazer coisas com alguns dos outros executivos homens, e que eles diziam assim, nós podemos fazer ou destruir sua carreira, o que você vai fazer sobre isso? Ir ao RH é inútil. Se você quer seu emprego, você não vai lá para reclamar. No podcast Call Her Dad, em 2020, Danity Kane, Aubrey O'Day disse que foi expulsa do grupo porque não estava disposta a fazer certas coisas. Não em termos de talento, mas em outras áreas. E ela se recusou a ser específica, dizendo que a verdade era o que você pode imaginar. Não houve Me Too. Você assinou 1 milhão de NADs e 1 milhão de contratos que tiraram seus direitos. Solicitada pela Rolling Stone a elaborar, ela disse assim, olha, a resposta para o que acontece se você não fizer o que os executivos querem. Eu sou a história completa disso. Alguns que deixaram Sean ficaram preocupados que ele pudesse tentar expulsá-los completamente da indústria. A rapper do Brooklyn, Linus Babes Bunny, do reality show da MTV do Sean,
Make the Band diz que foi banida após deixar a gravadora. Uma fotógrafa também alegou que seus shows secaram instantaneamente após vencer um processo contra o Sean em 2000 por esconder dela um conjunto de fotos do Beagle. Ela também alegou que um amigo na revista The Fighter disse a ela que o Sean ligou pessoalmente para o escritório e disse que se trabalhassem com ela, a Bad Boy retiraria sua publicidade da revista. A apresentadora de talk show Wendy Williams escreveu em seu livro de 2004 que o Sean gastou muito dinheiro e usou muita influência para tentar esmagá-la depois que ela postou uma suposta foto íntima do Sean e outro homem em seu site. O Sean negou que era ele na foto. E o produtor musical Easy Mulby afirmou em fevereiro que depois que ele desafiou o Sean sobre um crédito que o Sean havia dado a si mesmo na música de produtor, ele percebeu que certas pessoas não queriam mais lidar com ele. Ele disse, sabe, esse homem era alguém que você não queria fazer um inimigo. Quando as pessoas vão contra ele, essa pessoa é condenada ao ostracismo. Para alguns, os efeitos de ser rejeitado pelo Sean foram profundos. Francesca Espero entrou para Bad Boy Entertainment em 98, subindo na empresa para se tornar o braço direito do Sean. Mas ela alegou em um processo de discriminação por idade e deficiência que o Sean a demitiu legalmente em 2010. Ela também contou que o Sean a congelou depois que ela levou um tempo para se recuperar de uma cirurgia no quadril e se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação para tratar um lapso em sua sobriedade. Ela também disse que tentou continuar trabalhando na indústria musical, mas as oportunidades desapareceram. A lista negra levou a problemas de saúde significativos que a levaram ao fim. Fontes contaram que ela ficou arrasada com a forma como foi tratada e ela ficou profundamente traída. Ela acabou falecendo em 2014. O ex-presidente da Bad Boys disse que o Sean nunca esquece um rancor. E se ele vê um nó no suéter, ele puxa. Para o aniversário de 50 anos do Sean, em 2019, os foliões se reuniram em sua casa de 17 mil pés quadrados em Holmby Hills, em trajes black tea e vestidos de contas. Todos estavam bebendo champanhe gelado, Ciroc, que é a marca de vodka que o Sean vendia por uma parte dos lucros. E eles admiraram a pintura de tirar o fôlego de Kerry James Marshall que o Sean havia comprado recentemente por 21 milhões. Os convidados da festa eram Beyoncé, Jay-Z, Dr. Dre, Leonardo DiCaprio, Kobe Bryant, Cardi B, Snoop Dogg, Kim Kardashian, Usher e Post Malone. Foi um momento de coroação para o Sean, uma prova do seu sucesso multifacetado que ele tanto trabalhou para alcançar. O Sean conquistou a moda ganhando o prêmio de designer de moda masculina do ano no prestigioso prêmio Council of Fashion Designers da América em 2004. Ele atuou na Broadway, tornou-se coproprietário da Tequila Delon, fundou a rede de TV a cabo Revolt, comprou a empresa de bebidas esportivas Aquahydrate com Mark Wahlberg e filmou uma participação especial no filme Muppets 2, Procurados e Amados, da Disney, de 2014. Ele até mudou legalmente seu nome do meio para Love. Com suas arestas duras aparentemente polidas por sua vida dourada, o Sean parecia intocável. Era tudo a cobertura perfeita para seus ataques íntimos, físicos. Em 2012, a Fortune o classificou em 12º lugar em sua lista dos 40 maiores empreendedores com menos de 40 anos. Em 2022, o Sean poderia ter se tornado um bilionário, mas a tempestade sempre o seguia. A reinvenção final dele foi o amor, quando ele mudou legalmente seu nome. 2 anos depois, ele lançou o álbum The Love, seu primeiro álbum solo de estúdio em 17 anos. O amor, ele disse a Vanity Fair, era agora sua missão, após os falecimentos da sua ex-parceira, Kim Porter, e do mentor Harold, o executivo da gravadora. Juntando tudo isso, ele disse, a ascensão do movimento Me Too. Aí ele disse assim, o movimento Me Too foi o que me inspirou. O Grammy o homenageou durante uma gala pré-premiação em 2020, saudando o Sean como um ícone da indústria, e ele recebeu o prêmio pelo conjunto da obra no BET Awards em 2022. Quaisquer vozes que criticassem o Sean novamente pareciam desaparecer em segundo plano. 2 meses antes da Cassie entrar com seu processo explosivo, o prefeito de Nova York, Eric Adams, concedeu ao Sean a chave da cidade. Até esse ponto, ele havia sobrevivido a todas as controvérsias, mas os eventos dos últimos 6 meses excedem muito qualquer mera controvérsia.
Ao longo dos anos, o público teve vislumbres do comportamento do Sean a portas fechadas, principalmente em entrevistas, clipes curtos e quando ele liderou o reality show da MTV fazendo a banda. De 2002 a 2009, o Sean desenvolveu atos musicais no programa com uma atitude dura e prática. Desde fazer os concorrentes andarem vários quilômetros para conseguir uma fatia de cheesecake para ele mesmo, até sua alteração verbal com a coreógrafa Lauryn Gibson, o Sean reforçou sua reputação como uma figura prolífera, mas intimidadora na indústria. O Sean falou sobre sua atitude empreendedora em um clipe que ele compartilhou para promover o documentário de 2017 sobre a sua vida. Não Pode Parar, Não Vai Parar, uma história da Bad Boy. No clipe, o Sean termina de fechar um negócio no telefone antes de jogar animadamente o equipamento em seu escritório e gritar: "Eu sou selvagem! O que eu quiser, eu tenho que conseguir." Eddie Carson, professor de hip hop da Sul Global na Universidade da Virgínia, disse o seguinte: "Vemos isso e pensamos, Sean tem que ser exigente. Você o vê sendo violento e terrível, e há tantos casos do Sean nos contando alguma versão de todo o seu horror sombrio publicamente em todo o mundo, e as pessoas simplesmente ignoraram porque espera que os rappers usem hipérboles até certo ponto. Então, quando os rappers falam sobre sua propensão à violência ou sua propensão à agressão, em nome do poder, nós pensamos, é exatamente isso que é preciso. Ele provavelmente não faz isso de verdade." O Sean disse em seu processo que havia várias testemunhas de seus maus tratos, mas elas estavam com muito medo de cruzar o caminho do Sean. A Cassie também alega que tanto o chefe de segurança do Sean quanto seu assistente começaram a chorar quando viram a extensão de seus ferimentos em um dos ataques. Em uma carta aberta publicada pela Rolling Stone, a amiga da Cassie, Tiffany Reed, escreveu que estava presente na noite em que a Cassie contou que foi forçada a deixar sua festa surpresa de aniversário de 2015 para outra surra com o Sean. Ela se lembra de ver a Cassie encostada em uma parede com o Sean xingando. Ela disse que a Cassie voltou mais tarde naquela noite, aparentemente sedada, enquanto o Sean gritava com ela o seguinte: "Diga à sua garota o que ela quer de aniversário. Eu vou ir de Miami e ela vai pegar", aí dizia a parte íntima dele, "de aniversário." E ele estava visivelmente bravo, e ela pedia deixe a Cassie em paz. E ele a ignorou totalmente e levou a Cassie embora em um carrinho de golfe. A violência física do Sean se estendeu ao círculo íntimo da Cassie também, de acordo com o processo, e ela alega que uma de suas amigas obteve um acordo após uma altercação física com o Sean em 2018. Após a festa de aniversário da Cassie em 2015, um Sean, gravemente embriagado, pendurou outra amiga da Cassie em uma sacada do 17º andar. Uma fonte que trabalhou com o Sean e a Cassie disse que as pessoas não se manifestaram porque o Sean não acreditava em ouvir um não. E se você fosse pego pela ira dele, poderia ser muito perigoso. Em seu processo, contou que finalmente encontrou forças para ir embora de vez quando Sean supostamente forçou sua entrada em seu apartamento e a estuprou em setembro de 2018, na noite em que ela o encontrou para jantar, para discutir o término. Ela alega que o Sean tirou suas roupas e a agrediu enquanto ela repetidamente dizia não e tentava afastá-lo. Um mês depois, a People relatou que o relacionamento havia acabado, citando uma fonte que diz que a Cassie estava seguindo em frente com foco em renovar a sua carreira. Embora a tribulação da Cassie nas mãos do Sean fosse amplamente desconhecido até que ela apresentou sua queixa, alegações públicas sobrepostas sobre o comportamento do Sean fizeram pequenas manchetes durante sua década juntos. Em 2017, o Sean foi processado por assédio íntimo pela chefe pessoal Cindy Ruda em um processo que parecia bizarro na época, mas ganhou um escrutínio renovado. Ela alegou que, quando ela trabalhou para o Sean em 2015 e parte de 2016, ele regularmente a fazia servir pratos enquanto ele e seus convidados estavam envolvidos em atividade íntima. A Cindy também contou que o Sean uma vez pediu a ela para preparar uma refeição pós-coito e então a cumprimentou totalmente nu e perguntou se ela gostava do corpo dele assim. Um incidente em agosto de 2015 supostamente envolveu o Sean ordenando que a Cindy lhe servisse café da manhã em seu quarto e então participando de atividade íntima com a modelo Gina Rhimes, enquanto a Cindy deixava cair a comida em uma mesa e fugia. O processo foi forçado a entrar em arbitragem e terminou em sigilo. Um advogado da Cindy não respondeu a um pedido de comentário. Enquanto isso, a modelo ressurgiu em 2019 com alegações de que o Sean a espancou. Em uma entrevista com a blogueira de fofocas da Cash Han,
Ela diz que começou a namorar o Sean em 2014 e que ele ofereceu 50 mil para que ela interrompesse uma gravidez naquele ano. Ela também diz que o Sean a empurrou para o chão e a arrastou pelos cabelos em 2018 e, em um ataque de ciúmes, uma vez pisou em seu estômago. As alegações mal causaram uma onda e a Gina ficou em silêncio após a entrevista. A Jane Doe, da área de Detroit, que processou o Sean e o Pierre em dezembro, disse a Rolling Stone que espera que seu processo responsabilize não apenas o Sean, mas também todos aqueles que agiram com ele, ficaram em silêncio e ativamente encobriram seu comportamento. Em seu processo, ela disse que seu pesadelo não foi um incidente isolado, e ela apontou para outra Jane Doe, que processou Pierre em 21 de novembro. Essa mulher alega que o Pierre a preparou e a atacou intimamente quando ela era sua assistente entre 2016 e 2017. Então, no início de fevereiro, Jones, o produtor do álbum Love, processou o Sean. A queixa de 73 páginas, apresentada pelo advogado Tyrone Blackburn, que incluía elementos incomuns como fotos dos réus e nomes redigidos que poderiam ser facilmente decifrados, alegava que o Jones trabalhava, viajava, frequentemente morava com Sean enquanto produzia 9 músicas para o projeto. O Jones descreveu sua experiência como um pesadelo hedonista. Ele alegou ter centenas de horas de filmagem e áudio capturando Sean, sua equipe e seus convidados envolvidos em atividades ilegais sérias, incluindo o uso e distribuição de êxtase, mais substância ilícita, mais uma outra e mais um monte, cogumelos e por aí vai. Além de um pó rosa descrito como uma mistura de êxtase com outra substância ilícita. Ele alegou que em uma festa em julho de 2023, o Sean o alimentou com a bebida alcoólica misturada com êxtase, até que ele desmaiou e acordou sem roupa ao lado de uma garota de programa. O Jones também diz que o Sean o aterrorizou com apalpações e toques constantes, não solicitados e não autorizados em sua parte íntima. Ele também diz que o Sean o manteve obediente exibindo ferramentas de fogo e ameaçando comer seu rosto e, de acordo com o processo, informando Jones que ele estava disposto a tirar a vida de sua própria mãe se ele precisasse para conseguir o que queria. O advogado do Sean chamou a queixa de pura ficção. O Jones disse: esse homem é um monstro, nada mudou. Esse cara não tem alma, ele não tem dever com ninguém, nem mesmo com seus filhos. Os associados do Sean, enquanto isso, também enfrentam suas próprias alegações. O Brandon Paul, de 25 anos, que o Jones escreveu em seu processo como a mula de substâncias ilícitas do Sean, foi preso e acusado de porte de substâncias ilícitas durante as batidas nas propriedades do Sean. O Paul se declarou inocente, mas depois aceitou um acordo em maio, concordando em concluir um programa de desvio de substâncias, após o qual seu caso será arquivado. O acordo foi oferecido porque o Paul é considerado um infrator primário e a quantidade de substância encontrada não era de um nível de tráfico. No início de abril, a administradora de iate Gracie O'Macarey processou Sean e o seu filho de 26 anos, Christian, alegando que o Christian a encheu de substâncias ilícitas e a atacou a bordo de um navio de luxo alugado para férias em 2022 em St. Martin, enquanto filmava um reality show familiar para o Hulu, que já foi cancelado. De acordo com a NBC News, a Gracie pode ser ouvida em uma gravação de áudio pedindo ao Christian para parar de tocar em suas pernas. Ela alega que o Christian mais tarde tentou forçá-la a fazer algo nele e o advogado do Christian não respondeu a um pedido de comentário sobre essa alegação, mas alegou anteriormente que a reclamação da Gracie estava repleta de mentiras fabricadas e fatos irrelevantes. Em 4 de maio, Sean postou um vídeo de si mesmo em pé perto do oceano. Ele olhava para o tropical com os braços estendidos, enquanto a voz gravada do seu conselheiro espiritual, T.D. Jakes, gritava: não histérico, não frenético, não ansioso, não inquieto, mas firme na tempestade. Enquanto Sean reúne apoio onde pode, as novas alegações remodelaram seu mundo. Depois de deixar a Revolt, ele teria vendido suas ações em março. E a escola Carter de Harlem, que ele confundou, teria cortado relações e apagado seu nome de seu site. Em janeiro, a gigante de bebidas premium Diageo revelou que pagou aproximadamente 200 milhões para comprar a participação pendente do Sean, que no caso era 50%, da marca de tequila De Leon, dissolvendo totalmente sua parceria. Em um processo judicial de 2023, a Diageo disse que o Sean havia acumulado quase $1 bilhão em seu relacionamento de 15 anos. E a onda de processos reacendeu a briga da indústria com o rival de longa data do Sean, 50 Cent, que está fazendo um documentário sobre sua queda. O Sean está se preparando para uma luta.
por sua reputação, seu legado e, em certo sentido, sua vida. Autoridades federais se recusaram a dizer muito após essas batidas de março, mas uma fonte na época confirmou que os investigadores no Distrito Sul de Nova York entrevistaram testemunhas em potencial como parte de uma investigação de tráfico íntimo e extorsão. Agentes também podiam examinar os supostos laços do Sean com o infame cartel Black Mafia Family, depois que a Jane Doe de Detroit alegou em seu processo que o grupo poderia ter semeado a Bad Boy. E à medida que mais acusadores e associados surgem com relatos infernais de seu tempo com o Sean, e mais vozes sugerem que há histórias mais sombrias ainda a serem descobertas, o Sean fica exposto sob uma luz muito mais dura. Para alguns, sua alegação de que seu ataque brutal em 2016 a Casey representou um fundo do poço, do qual ele se recuperou, não soa mais verdadeira. Uma fonte que conhecia o ex-casal diz que a raiva do magnata estava sempre à beira de rastejar para fora. O fundo do poço era sua personalidade, e eu nunca deixei de ver essa pessoa. Missa Hilton, a mãe do primeiro filho do Sean, Justin, ficou em silêncio após o processo de Ventura, mas depois que o vídeo estourou, ela respondeu dizendo: "Eu sei exatamente como ela se sente e através da minha empatia, isso desencadeou meu próprio trauma." A Ana disse que esse é um acerto de contas muito atrasado, cujo encontro que ela teve com o Sean no Peninsula Hotel ainda a assombra. Ela disse: "Sabe, as pessoas têm ficado sentadas com suas experiências por anos porque você não sabe o que fazer com elas." A amiga da Lisa Gardner escreveu em seu depoimento recente que ela gostaria de ter falado naquela época, ter feito toda uma algazarra antes. Ela viu sua amiga lidar com as experiências, com as consequências e como isso mudou completamente a Lisa como pessoa. A Joey também diz que foi mudada para sempre por uma única noite. Um encontro com Sean a levou ao trauma e à dor de uma agressão íntima e a uma profundidade oceânica de vergonha. Descobrir que o Sean supostamente distribuiu um vídeo explícito dela foi devastador e ela sofreu uma autodúvida debilitante e uma vida inteira de turbulência interna. Aqueles que estavam assistindo décadas atrás há muito suspeitavam que o legado do Sean terminaria em um grande abismo. Um dos ex-alunos do Harvard, que tinha conhecimento do ataque do Sean à colega de classe, disse assim: "Sabe, nada disso foi realmente uma surpresa para mim. Você já é um agressor na faculdade. Você já sentia que tinha que ter certo poder sobre as pessoas." Outra pessoa disse que o Sean deve enfrentar a responsabilidade. Está na hora. Em uma publicação no Instagram no final de maio, a Cassie expressou gratidão por todo o apoio que recebeu, todo o amor, e ela disse: "Sabe, com muito trabalho duro estou melhor hoje." Mas ela acrescentou, ecoando a experiência de muitas das acusadoras do Sean, dizendo: "Sempre estarei me recuperando do meu passado." O Sean, conhecido por ostentar um medalhão de ouro representando Lázaro, a figura bíblica ressuscitada dos falecidos, o Sean sobreviveu a muitos incidentes, como vimos aqui. Desde a debandada no evento beneficente, o tiroteio no clube de Nova York, outras acusações e incidentes que, ao decorrer dos anos, não impediram de prosperar. Embora ele tenha nomeado seu álbum de Sem Saída, ele conseguiu provar e mostrar que sempre conseguia encontrar uma. Mas dessa vez pode ser muito diferente. Em 16 de setembro de 2024, Sean foi preso por investigadores da segurança interna dos Estados Unidos em Manhattan após ser indiciado por um grande júri. Ele é acusado de tráfico íntimo, extorsão e durante sua primeira audiência em um tribunal federal de Manhattan em 17 de setembro de 2024, o Sean se declarou inocente. Durante essa audiência, a juíza magistrada dos Estados Unidos, Robin Turnoff, negou fiança ao Sean e ordenou que ele permanecesse na prisão depois que o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, argumentou que o Sean é um risco de fuga e um perigo para a comunidade. Seus advogados ofereceram uma fiança de 50 milhões, mas em 18 de setembro, o segundo juiz, Andrew Carter, também negou a fiança, pois disse que estava preocupado com as possíveis testemunhas sendo ameaçadas ou intimidadas. O Sean está detido no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn e está em vigilância de possível tentativa de tirar a sua vida processual, como é tipo com clientes de alto perfil. Os promotores também alegam que ele se envolveu em sequestro, trabalho forçado, suborno e outros crimes. Eles o descreveram como um chefe de uma organização criminosa que violava de mulheres usando ameaças de violência para forçá-las a participar de orgias movidas a substâncias ilícitas com garotas de programa e aberrações em performances íntimas elaboradas e encenadas, e festas altamente organizadas. Os associados do Sean supostamente reservaram suítes de hotel, recrutaram profissionais íntimas e distribuíram substâncias ilícitas, incluindo
centenas de substâncias para coagir os frequentadores da festa a ficar com eles intimamente em obediência. A equipe também organizou viagens para as vítimas e organizou o fornecimento de fluidos intravenosos para ajudá-las a se recuperar das festas, o que às vezes durava dias. Os promotores também alegaram que o Sean gravou as surpresas e usaria as imagens para pressionar suas vítimas a ficarem em silêncio. Talia Graves se tornou a 11ª vítima a processar o Sean em 24 de setembro, alegando que o executivo musical em dificuldades a violou, amarrou seus pulsos e a atacou em seu estúdio de gravação em 2001. A Talia também contou que o guarda-costas do Sean, Joseph Sherman, também a agrediu intimamente durante um encontro dentro da área de estar da Dead House. Os homens atacaram, filmaram e, de acordo com o processo, mostraram para alguns amigos do Sean, incluindo o então namorado da Talia, que trabalhava como executivo na Bad Boy. Foi somente em novembro de 2023 que a Talia soube do vídeo gravado secretamente por seu ex-namorado, que revelou que o Sean e o Sherman tinham um padrão e prática de gravar mulheres praticando atos íntimos de forma não consensual e disponibilizar esses vídeos ao público, inclusive vendendo as fitas como material adulto. A Talia sofre de transtorno de estresse pós-traumático, depressão grave, ideação íntima e pensamentos intrusivos e tentou acabar com sua vida. Sua experiência a deixou em medos constantes e ela processou o Sean. Uma empreendedora e modelo da Flórida que está processando o Sean também se tornou a 12ª pessoa a acusar o Sean de agressão íntima, alegando que ele a levou para suas várias casas e a pressionava constantemente a levar outros homens e mulheres para os quartos, apesar de seus protestos. Ela também alegou que conheceu o Sean no exterior durante uma viagem no outono de 2020, o que a levou a um relacionamento contínuo que terminou em julho de 2024. Ao longo de 4 anos, a mulher disse que o Sean e seus associados reservariam suas viagens de ida e volta para as casas do magnata em Los Angeles, Miami, Nova York e outras cidades. E os funcionários também usaram uma linguagem coercitiva de assédio para obrigá-la a obedecer. A cada visita, o Sean fazia dar um show para ele e a enchia de álcool e substâncias até que ela desmaiasse, e ela acordava com hematomas e ferimentos, mas sem nenhuma lembrança de como sofreu seus ferimentos. Foi então, depois de ser forçada a ingerir cetamina no verão de 2022, ela descobriu que estava grávida. O então parceiro do Sean, o rapper Young Miami, a assediou e a pressionou a interromper a gravidez. Ela então interrompeu e não falou com o Sean por 3 meses. Ela diz também que ficou com medo do Sean depois que ele rastreou sua localização, gravou seus encontros íntimos e insistiu que ela deveria se tornar a mulher financeiramente dependente dele. Até o momento, o Sean, em junho, o patrimônio líquido estimado do Sean era de 400 milhões de acordo com a Forbes, mesmo depois de perder centenas de milhões conforme as alegações contra ele se acumulavam. Mas agora, seu estilo de vida caiu um pouco, mas talvez não tão baixo. Os agentes penitenciários entregam 3 refeições diárias dos presos da SHU em suas celas. O Sean foi servido com almôndegas suecas ou hambúrguer, feijão preto no jantar. Isso tudo de acordo com o menu. Os acompanhamentos também incluem macarrão com ovos, feijão verde, uma salada verde, com molho e uma bebida de 16 onças. Outro menu do governo mostra quais refeições o Sean pode esperar no ano fiscal de 2025. Itens recorrentes de café da manhã incluem frutas, cereais, bolo de café, leite, bolo, leite desnatado, café. E os itens do almoço incluem ovos mexidos, hambúrgueres, feijão preto, frango assado, tacos de carne e pizza de queijo. Os acompanhamentos vegetais incluem cenouras, feijão fradinho e milho integral. Para o jantar, carne de churrasco, arroz frito com frango, sítio assado, chili e cachorros quentes estão todos no menu. Cada refeição inclui uma bebida. Os advogados do Sean citaram diversas preocupações durante sua estadia lá, alegando que as condições dessa prisão não são adequadas para essa prisão preventiva. Parece que 4 pessoas tiraram a própria vida nos últimos 3 anos nessa instituição, e um incêndio elétrico deixou os presos sem aquecimento por vários dias. Geralmente, os indivíduos na unidade habitacional especial ficam em uma cela com outra pessoa. O Sean terá permissão para ficar no mínimo 1 hora por dia na área de recreação, além do tempo gasto fora de sua cela para várias funções de programação. Ele tem permissão para tomar banho 3 vezes por semana, e em 2022 a prisão tinha uma população de 1.712 presos, acomodando indivíduos, homens e mulheres em vários níveis de segurança. Ela abriga principalmente aqueles que aguardam julgamento, bem como alguns que cumprem sentenças curtas. Acontece que não para por aí. Na segunda-feira, dia 23 de setembro, Albert Surrey,
cujo nome é Albert Joseph Brown, detalhou o que ele diz ter sido o trabalho de vários indivíduos que cercaram a Kim Porter no momento do seu falecimento. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!